Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui trazer para vocês nosso primeiro vídeo aula explicando o conteúdo que está com vocês sobre números inteiros, né? Então, olha só, números inteiros são números positivos, negativos e mais o zero, tá? Que formam o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, eles são úteis para representar algumas situações do cotidiano. Por exemplo, o primeiro caso é da altitude, né? Altitude, que é a elevação vertical de um ponto em relação ao nível do mar, pode ser representada, dependendo da situação, pode ser representada por um número positivo ou negativo. Nesse primeiro exemplo, digamos que uma determinada propriedade tenha uma montanha com 480 metros acima do nível do mar, uma altitude, né? Altitude se assemelha à altura, mas não é a mesma coisa, é semelhante. Então, a altitude dessa montanha é de 480 metros acima do nível do mar. Se é acima do nível do mar, então vai ser representado por um número positivo ou negativo? Vai ser por um número positivo, né? E o número, para ser positivo, ele é representado por um sinal positivo, ou melhor, por um sinal de mais, certo? Então aqui vai ser 480 metros, positivo, tá? Agora vejamos aqui. Digamos que um penhasco tenha uma profundidade de 30 metros abaixo do nível do mar, né? Então, se está abaixo do nível do mar, vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo, né? Sinal de menos. Aqui vai ser 30 metros negativo. É a altitude desse penhasco que está abaixo do nível do mar, né? É a profundidade dele, ok? Então, um outro exemplo que nós temos de representação, onde podemos usar os números inteiros para representar, é no caso, na representação de temperaturas, certo? Olha só, pesquisando ontem na internet, eu verifiquei que a temperatura em Ji-Paraná ontem foi de 27 graus acima de zero, na parte da tarde. Se é acima de zero, vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Então, aqui o sinalzinho de mais. 27 graus Celsius, né? Mais 27 graus Celsius, que é a escala usada aqui no Brasil, né? Então, no outro caso, no mesmo dia, ou seja, ontem, enquanto o Ji-Paraná estava com 27 graus positivo, Toronto, no Canadá, estava com a temperatura de 3 graus abaixo de zero. Lembrando que aqui para o Brasil, lembro quando estive em São Paulo, certo dia lá deu 11 graus, não era nem negativo, 11 graus positivo, e já fazia frio. E 0 graus, então, nem se fala, né? E tem lugares que a temperatura ainda está abaixo de zero, ou seja, mais frio ainda, que é o caso aqui de Toronto, né? 3 graus abaixo de zero. Se é abaixo de zero, vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo, porque está abaixo de zero. 3 graus Celsius, né? Então vamos colocar aqui 3 graus Celsius abaixo de zero. Ok? Então, assim como a altitude, a temperatura também pode ser positiva ou negativa. Ok? Agora, vamos ver uma outra situação onde podemos fazer uso dos números inteiros. Deixe-me ver aqui se dá para colocar toda a questão na tela. Aqui. Olha só, leia comigo. Júlia tinha R$ 150 no banco.
sacou R$ 80 e depois depositou R$ 10. Qual o novo saldo na conta bancária de Júlia? Vamos fazer o cálculo? E esse saldo dela final será positivo ou negativo? Ó, Júlia tinha R$ 150 no banco. Vamos colocar aqui. R$ 150 no banco, certo? R$ 150. Ela sacou 80, ou seja, fez o saque. Quer dizer que ela tirou da conta dela. Ela precisou de R$ 80 e sacou, tirou da conta. Então, se sacou, é menos. Menos R$ 80. Com quanto ela vai ficar na conta? Se ela tinha 150, tirou 80, vai ficar com R$ 70. Mas olha o que diz aqui. Depois, no dia seguinte, ela depositou R$ 10 na conta, né? Ela conseguiu lá um dinheiro e resolveu colocar no banco, R$ 10 na conta dela. Se ela depositou, então vai ser mais 10 ou menos 10? Vai ser mais, né? Porque entrou R$ 10 na conta dela que ela depositou. Então, 70 que ela tinha com 10, ela ficou com R$ 80, né? R$ 80 positivo. Por quê? Porque ela está com dinheiro na conta, né? Então, é um saldo positivo, certo? Então, sinal de mais. Saldo positivo, porque sobrou R$ 80 na conta dela. Agora, vamos ver uma outra situação aqui. Olha só. Aqui em cima. Deixe-me organizar aqui. Ok. Marcelo tinha R$ 60 na sua conta corrente, depositou R$ 20 e na semana seguinte sacou R$ 100. Qual o novo saldo da conta de Marcelo? Então, o saldo dele vai ser positivo ou negativo? Vamos ver. Quanto que ele tinha mesmo? R$ 60. R$ 60 na sua conta corrente. Depois ele foi e depositou mais R$ 20. Então, vai aqui, ó, mais R$ 20. Ele tinha 60. Com 20 que ele depositou, ficou com 80. Só que na semana seguinte, ele sacou R$ 100. Ele precisou comprar alguns medicamentos, mais alguma compra no mercado, e sacou R$ 100 na sua conta. Ele tinha quanto? 80. Se ele sacou, então vai ser mais ou menos? Menos, né? Porque saque quer dizer que ele tirou da conta. Então, sacou R$ 100. Aí você deve estar pensando, uai, mas como é possível? Se ele só tinha 80, como que ele vai tirar 100? Deixa eu explicar para você. As pessoas que têm conta no banco, o banco costuma liberar um valor extra que nós chamamos de limite. Caso a pessoa use todo o dinheiro que ela depositou no banco, todo o dinheiro seu, aí o banco disponibiliza um valor para ela utilizar. Foi o que aconteceu aqui com o Marcelo. Ele só tinha 80, mas ele precisou de 100. E ele conseguiu tirar? Sim, porque o banco deixa uma reserva lá para ele, quando ele precisar. Só que no final do mês ele vai ter que pagar juros por esse valor que ele usou. Então a pergunta que eu faço a vocês é, se ele tinha 80 e retirou 100, quanto que ele ficou devendo para o banco? R$ 20. Se ele ficou devendo, então o saldo vai ser negativo, diferente do exemplo anterior que foi positivo, né? Então, ele ficou devendo, então é um saldo negativo de R$ 20. Foi o valor que ele ficou devendo para o banco. Ok? Então, como vocês viram, um saldo bancário também pode ser representado por um número positivo ou negativo. E para nós darmos continuidade aqui, eu vou mostrar aqui para vocês outro exemplo onde os números positivos
e negativo são usados? É no cálculo de saldo de gols. Para aquelas pessoas que gostam de futebol, que acompanham, né, as competições aí nacionais ou internacionais, vamos ver um exemplo aqui, ó. Essa classificação é do Campeonato Brasileiro de 2016, certo? Onde o Palmeiras, na ocasião, foi campeão, ficou em primeiro lugar. Eu peguei 4 clubes lá para colocar como exemplo. O Flamengo ficou em terceiro, o Sport do Recife ficou em 14º, o Figueirense 18º. Palmeiras ficou com 80 pontos, Flamengo 71 e assim foi, né? O que significa esse GP aqui? GP significa gols próprios, ou seja, quantos gols a equipe fez. E GC quer dizer gols contra, quantos gols a equipe sofreu ou levou. E SG é o saldo de gols. Como que nós fazemos esse cálculo? Vamos começar aqui pelo Palmeiras. Nesse ano de 2016, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez 62 gols. Levou 32. Então, o saldo de gols vai ser a diferença entre gols marcados e gols sofridos. Então, você faz 62 menos 32, vai dar 30. Então, como o Palmeiras fez mais gols do que levou, então o saldo é positivo. Ele ficou com saldo positivo de 30 gols. Ok? Vamos ver o Flamengo. O Flamengo marcou 52 gols, sofreu 35. O saldo vai ser positivo ou negativo? O que é que você acha? Positivo, né? Porque ele fez mais do que levou. Mas qual vai ser o saldo? Então temos que fazer o cálculo aqui. Como que nós fazemos? Calculamos a diferença aqui, ó, subtraindo. 52 menos 35 vai dar 17. Positivo, né? Então o Flamengo também ficou com saldo positivo de gols. Porém, você vai ver que o Sport e o Figueirense já é outra situação. O Sport, por exemplo, marcou 49 gols, sofreu 55. Então, o saldo de gols do Sport é positivo ou negativo? Ele fez mais gols que levou ou levou mais do que fez? Então, ele sofreu mais do que fez. Então, o saldo é negativo. De quanto? Calcule a diferença. 55 menos 49, 6. Então, o saldo de gols do Sport foi de 6, negativo. E finalizando, Figueirense, quantos gols ele marcou nesse campeonato? 30 gols. Levou quantos? 50. Nossa, Figueirense aqui ficou numa situação difícil, né? E nesse ano ele foi rebaixado, né? Ficou em 18º. Então, 30 ele fez, levou 50, ficou com saldo negativo de quanto? De 20, né? Foi a diferença aqui, ó. 50 menos 30, 20. Ok? Então, dessa forma, podemos estar calculando também saldo de gols. E para concluir, eu coloquei mais 2 situações aqui, tá? Onde os números inteiros também são usados. Que é o seguinte, vamos acompanhar aqui, ó. O Mercado Bom Lar teve um lucro de R$ 1.500 num determinado dia da semana. Se ele teve um lucro de 1.500, quer dizer que ele saiu ganhando ou perdendo? Ganhando, né? Teve lucro. Então, se é um lucro, é algo positivo. Então, eu vou representar aqui por um número positivo o lucro do Mercado Bom Lar, que foi de R$ 1.500. Certo? Então, é uma situação que representamos por um número positivo, pois é um lucro. Já no caso da floricultura, foi o inverso. Ela teve um prejuízo, né? Certo dia lá, ela teve um prejuízo de R$ 40. Então, nesse dia, para a floricultura, os negócios não foram muito bons. Se é prejuízo, vai ser mais ou menos? Vai ser um número positivo ou negativo? Negativo, né? De quanto? Prejuízo de R$ 40. Ok? Ok, gente? Então é isso, tá? Vocês viram aí algumas situações onde os números inteiros são usados para representar essas situações. Qualquer dúvida, você pode estar revendo o vídeo, certo? E
Também, se persistir a dúvida, pode estar me procurando para fazer suas perguntas, ok?